Dando continuidade ao nosso tema deste mês, para os domingos à noite, no mês da juventude, onde nós estamos falando sobre uma vida impactada por Cristo. Domingo passado, o que nos leva à nossa modificação na nossa identidade. Quando nós somos alcançados pela presença de Cristo, Ele muda a nossa história. E nessa noite eu convido você para que juntos possamos, a partir da história registrada no Evangelho de João, no capítulo 4, a mulher samaritana, que possamos meditar na palavra do poço ao propósito, uma jornada para a santidade. Porque a partir do momento que nós nos encontramos com Jesus, é isso que acontece em nossa vida. A nossa identidade é alterada, mas também Ele nos dá um novo propósito para que possamos viver em santidade. Os versos propostos são do verso 1 ao verso 30, mas nós faremos a leitura agora nessa introdução apenas do verso 1 e vamos até o verso 6. João capítulo 4, verso 1 ao verso 6. Quem achou a porção, diga amém. Se você está sem a sua Bíblia, você pode acompanhar também conosco a leitura na tela. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Vamos orar? Senhor, louvamos o Teu nome por meio das canções e ao ouvirmos essa última música que ministrou o nosso coração sobre a Tua presença, se tivermos o mais profundo lugar, o mais elevado lugar da face da terra, a Tua presença, ainda assim estará conosco. Que nós pedimos que o Teu Espírito Santo, conhecedor das intenções, das mentes e corações, que nessa noite nos leve ao Teu encontro, a mudanças de vida, a salvação. Pedimos, portanto, que o Senhor fale conosco, Deus, fale conosco essa noite, por meio da Tua palavra. Essa oração nós fazemos em o nome de Cristo Jesus. Amém. Essa história relatada por Jesus, ela é riquíssima. E quando nós percebemos a intenção, o coração de Jesus, Ele veio para buscar, Ele veio para salvar o que estava perdido. E Jesus estava subindo de volta para Jerusalém. E alguns poderiam pensar que, quando o texto nos traz que era necessário passar pela região de Samaria, que ele simplesmente tinha o desejo ou o propósito ou a intenção de evitar o que os estudiosos entendidos calculavam, 3 dias a menos de viagem. Mas não era simplesmente porque Jesus tinha a intenção de economizar alguns passos na sua caminhada. O que Jesus, portanto, queria fazer era ter um encontro com uma pessoa, com uma mulher, naquele poço. O poço que ali estava, conhecido também como Poço de Jacó, ele representa a nossa humanidade.
porque diariamente as pessoas precisavam ir ao poço para retirar água, diariamente as pessoas e as mulheres, como era o costume, precisavam andar debaixo do sol, mesmo que fosse ao final da tarde, como era o costume daquele tempo. As pessoas precisavam se desgastar, não havia como nós temos hoje uma água encanada dentro do nosso imóvel, do nosso apartamento ou da nossa casa. O poço revela a nossa fragilidade, o poço revela as nossas limitações. E por isso as pessoas precisavam sair de casa para irem até o poço, para retirar daquele poço a água. Embora naquela região havia alguns filetes de água corrente, para algumas pessoas ainda era distante esses filetes de águas correntes, e aquele poço então de geração em geração abastecia muitas e muitas famílias. Do poço ao propósito é o que Jesus deseja fazer em nossa vida. Porque enquanto o poço nos aponta as coisas humanas, as coisas carnais, Jesus nos deseja levar para uma vida de intimidade, uma vida espiritual, uma vida equilibrada, porque em nossa geração, nos dias em que eu e você vivemos, uma geração marcada pela superficialidade, uma geração marcada por um amor líquido, que pode ser moldado a partir dos interesses, dos prazeres, das necessidades individuais de cada um. O Senhor deseja voltar o nosso coração para a santidade, que é uma vida de separação daquilo que é profano, daquilo que corrói a cada um de nós, daquilo que nos afasta do lugar do nosso encontro com Cristo. Ainda é interessante nós pensarmos que quando João relata que era necessário Jesus passar por Samaria, isso traz em minha mente e meu coração um princípio muito precioso, porque Jesus nos vê. Assim como Jesus viu aquela mulher daquele poço e encontrou e conversou com ela, os olhos do Senhor estão atentos sobre nós. Ele sabe como você chegou aqui essa noite. Ele sabe como você está diante do seu poço, que é o seu problema, a sua dificuldade, ou a sua vida marcada e cercada pelas prisões, pelos vícios pecaminosos. Ele sabe qual é a minha e a sua condição nessa noite. Ele, meus amados irmãos, Ele nos vê, Ele nos contempla. O homem contempla aquilo que está do lado de fora, o Senhor contempla o nosso interior, o nosso coração, as nossas motivações. Era necessário que Jesus passasse por ali. Lembra do apóstolo Paulo? Ele teve o desejo de levar o evangelho a uma outra região, em Bitínia, mas ele foi impedido pelo Espírito Santo. E ele teve uma visão, e um jovem da Macedônia dizia: atravessa para a Macedônia e ajuda-nos. A vida de Jesus era movida por propósitos, pela vontade de Deus. Enquanto então João, ele diz aqui que era necessário que Jesus passasse pela Samaria, ele está dizendo também que Jesus vivia uma vida pautada pela vontade soberana do Senhor. Ele precisava estar ali naquele lugar. O que essa passagem, portanto, nos ensina sobre essa jornada de santidade? O Deus Santo, Ele rompe barreiras para alcançar o pecador. Olha comigo os versos 7 a 9. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos.
Aqui começa uma jornada ao interior mais profundo daquela mulher. Jesus cansado, porque também ele era perfeitamente Deus, mas também perfeitamente homem, cansado daquela caminhada, daquela jornada, ele se propõe a sentar enquanto os seus discípulos iam até o vilarejo comprar mantimento. Era por volta do meio-dia. Como eu disse, era o costume daqueles dias, ao final da tarde, ao cair da tarde, que as mulheres, que era a função delas, buscassem a água, que seja no rio, ou que fosse aqui, como nessa história, no poço. Mas nos chama a atenção que a mulher estava aqui sozinha. Mas nós que conhecemos a história, já sabemos o porquê ela estava aqui sozinha, nesse poço, onde não havia ninguém. Uma mulher excluída da sociedade, uma mulher que, embora esperava e ansiava pela presença, a vinda do Messias, tinha os seus rituais religiosos, marcada pela separação entre dois povos que antes eram um, no período da existência e vida do rei Davi, mas depois esse reino se divide entre o reino do norte e o reino do sul. Povos agora que não se falam, que não se conversam. Uma cultura marcada pela divisão, em que a partir de um momento, um povo que diz: olha, você não mais nos pertence a essa nação, e aquele povo então foi para uma outra extremidade, e no Monte Gerizim, longe de Jerusalém, eles ergueram um outro templo de adoração a Deus, e isso provocou controvérsias e discussões e partidarismo durante muitos anos. E por isso, uma das razões é que os judeus não queriam conversar, não queriam ter intimidade com os samaritanos, porque eles pensavam assim: vocês estão aguardando o Messias, mas vocês estão fazendo tudo errado. Vocês adoram no lugar errado, vocês reverenciam apenas a Torá, quando existem também os profetas. Vocês não são dignos, vocês se apartaram de nós. Vocês desejaram a divisão, não queremos contato com vocês. Quando Jesus aparece naquele lugar, ele não queria, meus irmãos, apenas restaurar uma mulher, ele queria reconectar aquele povo. Porque a palavra também nos diz que por meio da sua morte, da sua ressurreição, Jesus, ele destruiu o muro que separava. Quando nós pensamos na santidade, vida de separação, isso nos leva a esse pensamento de que Jesus, ele entra em nossa vida, ele entra em nossa família, ele entra em nossa história para nos resgatar, nós que somos pecadores. E não diferente da vida daquela mulher que estava também longe, historicamente separada religiosamente do seu povo, há também entre nós irmãos e irmãs que não se conversam, que não se falam, porque um pensa de uma forma, o outro pensa de outra maneira, mas nós precisamos lembrar essa mensagem importante, que em Cristo nós somos um. O que nos divide caiu por terra, porque se nós somos um corpo, nós precisamos exercer com propriedade o que o Senhor deseja e espera de cada um de nós. Os judeus e samaritanos não se conversavam, não se correspondiam, e isso nós encontramos aqui no texto em que nós lemos. Por isso ela fala com Jesus no verso 8. No verso 9, então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor o judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. A santidade não nos leva ao isolamento do mundo. A santidade nos coloca dentro do mundo para que nós possamos alterar a realidade mundana, as pessoas que estão vivendo em carnalidade.
Quando Jesus faz a sua oração, conhecida como a oração sacerdotal, no Evangelho de João, no capítulo 17, ele fala: Senhor, orando pelos seus discípulos. E o clamor de Jesus era que o Pai não removesse os seus discípulos do mundo, mas que os guardasse do maligno. O Senhor tem nos colocado não para que eu e você possamos construir mais muros ou muralhas ou criar distanciamentos. O Senhor deseja que nós possamos estabelecer um elo de conexão, de ligação, uma ponte que nos aponte para a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Há pessoas precisando da nossa palavra, há pessoas precisando da sua intercessão, há pessoas precisando do seu abraço. Mas o que nós fazemos, ou falamos, ou pensamos, eu não me dou com aquela pessoa, eu não me dou bem com o meu irmão. Nessa noite o Senhor Jesus, assim como Ele estava prestes a desfazer na vida daquela mulher, daquele povo, naquela região, Ele deseja também mudar a nossa mente, o nosso coração. E se Cristo rompeu a barreira da tradição, da cultura, da religião para ir ao encontro daquela mulher, eu e você também precisamos nos posicionar para que possamos nos identificarmos como um povo que se chama pelo nome do Senhor. Um conhecido me contou certa vez uma história de um amigo seu, uma história, portanto, verídica. E ele disse que ele morava em um condomínio, um apartamento lá em Governador Valadares. E ele tinha o que ele considerava um grande amigo. Só que ele nunca chegou a compartilhar verdadeiramente do Evangelho com o seu amigo, porque ele pensava: ele sabe que eu sou cristão, ele sabe que eu vou ao culto aos domingos e, portanto, eu acho que não tem necessidade eu compartilhar a minha fé. Esse seu grande amigo, ele foi transferido pela mesma empresa para uma outra cidade ali no Vale do Aço, uma cidade chamada Ipatinga. E meses depois, esse rapaz que havia se mudado, ele liga com muita alegria e euforia para esse rapaz cristão em Valadares, dizendo: meu amigo, você não sabe o que aconteceu comigo. Ele diz: me conte, qual é a novidade? Ele disse: olha, eu fui convidado para ir a um culto em uma igreja evangélica e o pastor fez uma pregação muito bonita e eu me rendi a Jesus, e agora eu quero dizer a você, estou ligando para compartilhar, eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova pessoa. E aquele rapaz, ele se alegrou e oraram juntos, e quando ele desligou o telefone, ele pensou: Jesus precisou promover o meu amigo para uma outra cidade para que ele fosse alcançado pelo Evangelho quando eu falhei na minha missão. O encontro de Jesus com essa mulher nos faz repensar a nossa vida, o nosso propósito, de pessoas que estão passando todos os dias em nossa vida, em nossa caminhada, mas muitas vezes pela cegueira espiritual, precisamos ou desejamos e nos contentamos em viver como nós estamos. Desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará, te resplandecerá. Ainda nós podemos extrair, retirar aqui de João, do capítulo 4, que o Deus Santo confronta o pecador para curar e não apenas para condenar. Leia comigo dos versos 16 a 18. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: eu não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse agora... E esse que agora tem não é o seu marido. O que você disse é verdade.
Aqui, após a conversa, após Jesus relatar àquela mulher o seu desejo de beber daquela água, e aquela mulher conversando com Jesus, tentando entender a mentalidade daquele homem, que ainda ela não havia percebido que era o Messias, ela apenas acreditou que era apenas mais um rapaz à procura de água para beber. Porque também, segundo a tradição, muitos casais ou muitos casamentos eram formados a partir de encontros nos poços. Então os rapazes sabiam, fica aí meninas a dica para você, os rapazes iam atrás das meninas porque sabiam que as meninas diariamente estavam ali diante de algum poço para retirar água. Os rapazes interessados em um casamento, eles iam para perto daqueles poços, na expectativa de encontrar uma pessoa, a fim de que aquela moça pudesse então, olhando para ele, gentilmente ceder e dar-lhe de beber, selando um possível compromisso. Talvez aquela mulher acreditou que Jesus fosse um rapaz que tinha os seus segundos interesses. Esse rapaz está me pedindo de beber porque certamente ele quer alguma coisa comigo. E essa mulher, ela vivia marcada por uma tragédia, porque Jesus revela aqui que ela já havia convivido com 5 homens. E ele diz: olha, agora o que você vive com ele não é o seu marido. Ou seja, aquela mulher, ela viveu uma vida marcada por uma incerteza, por uma insegurança, porque os seus maridos, eles poderiam ter dispensado ela sem alguma segurança, sem alguma garantia, abandonaram aquela mulher. Então, de mão em mão, de marido em marido, de casa em casa, ela foi sendo marcada pela história de forma negativa. E agora ela estava diante do homem, o Deus vivo, poderoso, o Emanuel, o Deus presente, o Deus conosco, que estava prestes a mudar a história da sua vida. Quando o Senhor nos confronta, não é para nos abandonar, não é para nos condenar. Quando o Senhor nos confronta por meio da palavra, é porque Ele deseja curar a nossa alma. Ele deseja nos encontrar aonde nós estamos, com as nossas marcas, com as nossas tragédias da nossa vida, para que a nossa história seja transformada, seja ressignificada. E eu tenho o costume de falar, sempre quando tenho oportunidade, que quando um homem ou quando uma mulher se encontra com Cristo, é impossível que esse alguém saia desse encontro com o Senhor da mesma forma como chegou. Porque quando nós somos marcados, quando nós somos visitados pela presença do Senhor, tudo é transformado em nossa vida. Pensa nos seus hábitos antes de conhecer a Jesus. Consegue fazer esse exercício rápido? Pense como você era, os locais que você gostava de frequentar, as palavras que saíam da sua boca. Talvez uma vida de mentira ou falsidade, de dupla personalidade, mas um dia Jesus apareceu na sua vida e Ele mudou a sua história. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e você que pertencemos a Jesus não somos mais os mesmos. Ele nos tocou, Ele nos marcou, Ele nos visitou e Ele mudou a nossa vida. E Jesus está dizendo para essa mulher: eu conheço você, eu conheço a sua história. No verso 18 ele está deixando bem claro isso. Ele não era um homem qualquer, ele está dizendo: porque você já teve 5 maridos e agora o que você tem não é o seu marido. E a mulher diz assim: Senhor, no verso 19, agora sei que o Senhor é um profeta. Agora eu sei
que o Senhor é um profeta. E essa mulher então não enxerga Jesus mais como um homem judeu simplesmente, mas agora já está encarando Jesus como profeta, talvez ainda um pouco sem entender o que estava acontecendo, mas ela já começa a ter os seus olhos abertos, enxergando o poder de Jesus. Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Porque após essa revelação daquele que nos sonda no nosso interior, aquela mulher sabia que ela estava diante de um homem poderoso, um homem capaz de olhar no mais profundo da sua alma, assim como Ele olha para cada um de nós que estamos aqui. Santidade não é simplesmente eu e você escondermos aonde dói em nós, aonde estão os nossos pecados. Santidade nos leva a um estado de permissão em que Cristo, Ele toca aonde nós temos as nossas feridas. Certa vez eu ensinei a um jovem a fazer essa oração assim: Senhor Jesus, eu te convido a entrar nos lugares mais escuros e trancados da minha existência, da minha alma, porque eu quero nascer de novo, eu não quero ser mais o mesmo. A santidade nos coloca nesse lugar do encontro com o Senhor, em que nós sabemos que Ele nos tocará. Nós sabemos que nós precisaremos abrir mão de muitas coisas e abandonarmos outras e deixando para trás. Mas sabemos que não queremos mais viver uma vida de religiosidade, de falsidade, mas de cura, de restauração, conforme a imagem de Cristo. O que você precisa mudar na sua vida? Quais são as marcas do seu passado? Quais são as marcas do pecado que você precisa nessa noite pedir ao Senhor? Senhor, eu sei que assim como o Senhor conheceu e olhou para aquela mulher, a sua história, os seus relacionamentos e frustrações, eu sei que os teus olhos também repousam sobre mim. Me visita nessa noite, muda a minha vida, muda a minha história. O sangue do Senhor tem poder para me purificar de toda a injustiça, de todo o pecado. Terceiro princípio também que nós podemos extrair é que o Deus Santo, Ele produz em nós a santidade não pelo nosso esforço, mas pelo poder do Espírito Santo. Voltando um pouco aí os versos, vamos ler o verso 13 e o verso 14. Vamos ler juntos, verso 13 e 14. E Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Será que Jesus estava falando realmente sobre uma água mais poderosa? Uma água miraculosa? Jesus está tentando desconstruir na mente daquela mulher que Ele simplesmente estava apresentando uma água em que ela saciasse a sua sede hoje ou amanhã, mas daqui a alguns dias ela necessitaria retornar a algum lugar e pegar mais água. Jesus está agora apresentando sobre a fonte de água viva. E essa fonte de água viva, meu irmão, na verdade, Jesus está falando, Ele está apresentando àquela mulher a respeito do poder do Espírito Santo. E quando nós lemos aqui o Evangelho de João, no capítulo 7, a partir do verso 37, nós encontramos essa justificativa. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Jesus oferece para aquela mulher vida, ele oferece àquela mulher o Espírito Santo, a regeneração, e é isso que o Espírito faz em nós. De pessoas distantes de Deus, ele nos reconcilia. De pessoas que estão vivendo em pecado, em impurezas, ele nos purifica pelo sangue de Cristo e passa a habitar em nós. Portanto, nós passamos a ser morada do Espírito Santo. E quando Nicodemos conversa com Jesus, ele não entende muito bem o que Jesus estava dizendo, porque Jesus disse a ele: Nicodemos, é necessário você renascer de novo. Ele disse: Senhor, como pode um homem velho como eu voltar para o ventre da minha mãe e voltar a nascer? É impossível isso. E Jesus está dizendo: Nicodemos, Nicodemos, eu não estou falando sobre a necessidade de você voltar para o útero materno e nascer novamente. Estou dizendo que é necessário que aconteça um nascimento do alto, um nascimento pelo Espírito Santo. E às vezes nós valorizamos aquilo que os nossos olhos contemplam. Eu confesso, pastor Davi, que eu não estou na melhor fase da minha vida. Eu estou com uns quilinhos a mais, percebe? E a nossa vida é uma jornada de altos e baixos. Eu passei por uma temporada assim, desgostoso com a academia. Malhar para quê? Melhor mesmo é comer. Aleluia. E como se não bastasse, eu não ia e também atrapalhava, impedia Johanne de ir. Eu dizia para ela: para quê, mulher? Não vá também. Vamos nos assentar e vamos nos esbanjar em pães de queijo. Mas em outra temporada a gente está bem, a gente está firme, o pessoal começa a falar: pastor Neander, o irmão emagreceu. Percebo virtude em ti. E nós nos acostumamos, até pela percepção das pessoas, num sentido de dar um feedback para as pessoas que querem alguma coisa, cobrar de nós. A gente quer estar bem, usar uma boa roupa, um perfume que onde você passa, as pessoas dizem: olha, esse perfume é bacana, o fulano está chegando, que eu estou sentindo o aroma no ar. De certa forma, isso faz parte da nossa essência. Uma certa pitada de presunção. E por isso Nicodemos, ele vai ter com Jesus um encontro meio que escondido, porque ele não queria manchar a sua reputação diante dos seus colegas. E quando Jesus chega para ele, é como se Jesus desabasse o seu mundo, o seu universo, dizendo assim: Nicodemos, você veio até o meu encontro escondido, camuflado, mas estou prestes a dizer para você que o que vai acontecer na sua vida, o Espírito que vai habitar em você, quando você se permitir a essa mudança e transformação, será impossível que as pessoas não percebam uma mudança radical em sua vida. Portanto, Jesus estava chamando a atenção não apenas para as mudanças que nós queremos fazer no nosso exterior, mas, meus irmãos, a principal mudança que precisa acontecer em nós, no nosso homem interior. E por fim, ainda nós podemos extrair que quando Deus nos convida por meio de Cristo a uma santidade, Ele nos convida para uma adoração autêntica, como Jesus diz à mulher, em espírito e em verdade. Leia comigo a partir do verso 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores.
Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou, por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Aqui acontece a transformação maravilhosa naquele encontro, porque o fato de João ter relatado que aquela mulher abandonou o seu cântaro, aquela mulher estava sinalizando que agora ela estava sedenta pelas coisas espirituais. Ela não queria mais beber simplesmente daquela água. Ela estava diante de Cristo Jesus e dessa promessa maravilhosa do seu Espírito Santo enchendo a sua vida, rios de águas vivas transbordando. Ah, meus irmãos, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, transbordaremos do Espírito Santo, as pessoas irão perceber alguma coisa acontecendo em nós. Essa mulher, ela deixa o seu cântaro, ela sai correndo atrás do seu povo, dos seus amigos, dos seus conhecidos, dizendo: eu encontrei Cristo. E esse é o desejo do Senhor quando Ele fala aqui: mas a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. O que Jesus está falando aqui é sobre quebra de protocolo. Não é em Gerizim, não é em Jerusalém, não é uma oração de joelhos, não é uma oração em cima do monte. Ele está à procura de adoradores que na essência estão com sede pela presença de Cristo Jesus, que estão querendo ser cheios do seu Espírito Santo. Você quer mais de Jesus? Você quer cheio? Você quer transbordar da presença do Espírito Santo? Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Verso 24: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Uma adoração autêntica. Você na sociedade, você na sua repartição, você com seus amigos, mantendo a sua postura, o seu padrão de santidade, o seu temor ao Senhor. Isso é adoração verdadeira, espírito e verdade. Porque às vezes é fácil a gente entrar para o nosso quarto, fecharmos a nossa porta, pegarmos a nossa escritura sagrada, colocarmos uma música na nossa playlist de preferência e a gente estar ali conectado ao Senhor. Mas o nosso grande desafio, a nossa realidade é o mundo que nos aguarda para que eu e você possamos demonstrar essa santidade às pessoas que estão do lado de fora. Mas essa mulher não guardou para si. Ela disse: Senhor, eu quero essa água, dá-me de beber essa água. E quando Jesus profere aqui no verso 26 essas palavras, então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Na verdade, essa expressão que Jesus usou foi a mesma expressão que Deus disse a Moisés, quando Deus o estava convocando para ser o líder, libertador do seu povo. Quando Moisés pergunta: Senhor, como vou me apresentar diante do faraó? O que eu vou dizer? Qual que foi a resposta de Deus? O eu sou me enviou. E aqui Jesus usa essa expressão, porque sabia que aquela mulher era conhecedora da Torá. E ele disse a ela: filha, eu sou. E quando ela ouve essas palavras de Jesus, nesse exato momento,
ela reconhece que verdadeiramente estava diante do Emanuel, o Deus presente. E ela larga o seu cântaro e vai dizendo a todas as pessoas o que ela havia, ou quem ela havia encontrado. Eu quero que você feche os seus olhos. Nós não podemos cantar sobre a grandeza de Deus e viver em rebeldia contra Ele. Nós precisamos entender que uma vida de adoração não se limita ao culto como esse que nós estamos nessa noite. Adoração é um estilo de vida. Adoração é um estilo de vida coerente com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós falamos, com as nossas orações, no nosso lugar secreto. A mulher samaritana chegou naquele poço à procura de água, mas ela encontrou a fonte da vida, ela encontrou a fonte de água viva, e a sua vida foi transformada, a sua vida foi regenerada. Santidade, guarde isso, não é apenas eu e você dissermos não ao pecado, é nós nos reverenciarmos diante de Cristo, reconhecendo o seu poder e autoridade, dizendo sim a Ele todos os dias da nossa vida. Aonde você vai continuar, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo visitante, buscando saciar a sua sede, a sede da sua alma? Aonde você vai buscar a água para beber? Eu convido você a beber dessa fonte que nunca acaba, uma fonte inesgotável, a presença de Cristo por meio do seu Espírito Santo. Há alguém nessa noite, enquanto a igreja ora, que deseja se entregar a Cristo? Pastor, eu quero esse encontro com Jesus, eu estou diante do meu poço, mas eu entendi essa noite que eu preciso dessa transformação. Eu não quero mais me saciar nas águas da vida, eu quero me saciar da presença na fonte do Espírito Santo. Eu estou cansado de lutar, eu estou cansado de viver com a minha dor, o meu sofrimento, com o meu pecado. Ah, pastor, eu quero Jesus na minha vida essa noite. Eu quero abandonar o meu cântaro e quero viver para o louvor e honra e glória do Senhor. Alguém nessa noite que toma essa decisão? Levante a sua mão bem alto que você puder. Pastor, não quero mais viver religiosidade, eu quero é Cristo na minha vida. De repente você que está afastado, Deus te abençoe. Mais alguém nessa noite? Levante a sua mão mais alto que você puder. Pastor, eu quero beber dessas fontes de águas vivas. Levante sua mão mais alto para que eu possa identificar você. Onde está você? Você quer beber dessa fonte de água viva? Levante a sua mão. Pastor, quero a minha história transformada, modificada. Eu quero que os meus amigos, as pessoas que passarem meu caminho saberão que Cristo vive em mim, porque a minha vida nunca mais será a mesma. Alguém nessa noite que está fazendo essa oração? A minha vida nunca mais será a mesma. Levante a sua mão, para que nós possamos reconhecer e dar em você um abraço. Enquanto nós estivermos cantando aqui essa próxima canção que nos fala sobre o poder de Jesus transformador, esse poder do sangue que foi derramado na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ter vida abundante. Convido você a se colocar de pé, e se você deseja nessa noite dar esse passo de transformação, de vida nova, eu quero que você venha aqui à frente, se necessário for, convide alguém que venha com você. Nós queremos orar, nós queremos te abraçar, mas o nosso desejo é que Jesus possa transformar a sua vida.